Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. Segunda semana do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica. Ano A. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 a 23. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixe-me dizer-te que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas o teu próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te a rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar amalecitas e esses malfeitores, como batendo-os até que forem exterminados. Porque não ouvistes a voz do Senhor e te precipitastes sobre os despojos e fizestes que desagrada ao Senhor. Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agade, o rei da Amaleque, para cá. Exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício. A dolicidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitas a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 49, versículos de 8 a 9, versículos 16bc a 17, versículos 21 e versículos 23. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim os teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer a minha aliança em tua boca? Tu que odiastes as minhas leis e os meus conselhos, e deste as coisas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso fizestes, eu calarei. Acaso pensais que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade, e todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. E aí então eles vão jejuar. Ninguém pode pôr remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica mais ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo repuxa os odres velhos, e o vinho dos odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar, nesse início da segunda semana do tempo comum. A leitura tirada do primeiro livro de Samuel narra que Saul foi enviado a uma missão pelo Senhor Deus para exterminar os amalecitas, mas Saul desobedeceu ao Senhor. Mesmo que prendeu o rei de amalecitas, ele pegou os despojos e os bens do povo e não cumpriu aquilo que o Senhor Deus havia ordenado. Samuel revelou tudo isso a Saul, mas Saul ainda questionou Samuel. Samuel repetiu e ainda diz: assim diz o Senhor, a partir de hoje não será mais rei de Israel. O salmo responsorial, o salmista nos diz: eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante a mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, e nem dos carneiros que estão aos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer a minha aliança em tua boca? Tu que odiastes as minhas leis e os meus conselhos, deste essas coisas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensais que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. E todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Já o Evangelho, narrado segundo São Marcos, fala que naqueles tempos os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam.
Então perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo estão com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então eles vão jejuar. Haverá tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então eles vão jejuar. Jesus fala a todos como do futuro o que se reserva. No momento em que ele for tirado do meio do povo e no momento que ele for por amor a nós e para dar uma nova vida para nós, Jesus revela que ele vai ser tirado do meio do povo. E quando ele for tirado do meio do povo e voltar para a casa do Pai, aí sim, os discípulos e todos começarão a jejuar. Que possamos seguir os exemplos de todos os primeiros cristãos, dos apóstolos, de todo o povo do Senhor, a jejuar, a obedecer e sempre estar em amor e concordância a todos os ensinamentos de que a Santa Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo nos orienta hoje e sempre. Amém.